Imigrantes de Sucesso. Olá, imigrantes! Hoje temos um convidado muito especial, um dos donos da nossa caixinha, Matchbox CrossFit, Daniel Carvalho. Daniel Carvalho é uma pessoa incrível, um coração gigante. Já teve em 2 imigrações e temos muitas histórias para vos contar. Se calhar é um dos bom vivants mais famosos que nós conhecemos aqui na Box. Então, Daniel, muito obrigado pelo teu tempo. Eu é que agradeço o convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Já começamos da melhor forma possível, que era com os copos na mosca da Ora sopa. bem. Então acho que esse episódio tem tudo para ser, se não o melhor de todos. Muito obrigado pela Eu é tua que presença, agradeço. amigo. Bem, para nós começarmos, nós temos uma pergunta que é tradicional aqui para a malta do CrossFit, que é: já treinaste hoje? Por acaso hoje não treinei, mas só porque ando aqui com uma lesão que me está aqui a apertar o nervo Ok. ciático, mas se não, teria treinado Teria treinado. hoje que é sábado, às 8h30 da manhã, cá teria estado. Estive cá com os croissants que são habituais ao sábado aqui na Matchbox. Para quem não sabe, nós ao sábado temos sempre barbells and croissants, portanto há sempre croissants para acompanhar todas as aulas da manhã. Portanto, hoje nem que fosse para trazer os croissants, eu teria vindo. Então estive cá, estive a dar aqui um apoio na recepção, mas hoje não treinei efetivamente. Bem, já vem que é o melhor anfitrião possível, não é? Sempre com croissant, sempre com uma boa onda. E Daniel, eu tenho muita curiosidade de saber como o CrossFit entrou na tua vida. Olha, o CrossFit entrou na minha vida, eu estou neste momento com 52 anos. Entrou quando eu tinha 41, não foi nenhuma resolução de ano novo, não foi nada, mas eu achei que estava mal fisicamente, precisava de uma atividade física. E então eu estava à procura de uma atividade física que fosse algo que obviamente me desse saúde, longevidade, mas que fosse algo que eu gostasse de praticar. Por exemplo, eu sei que natação faz bem a toda a gente. Sim. Só que eu detesto natação. Eu não me vejo a estar numa piscina, nem que seja meia hora, a fazer piscinas de um lado para o outro. Então eu andava nesta senda de descobrir um desporto completo. Por exemplo, pensei no ténis, mas o ténis trabalha também muito, para já trabalha muito mais um lado, em termos Sim. de upper body do que outro, e depois obviamente trabalha bem a parte cardiovascular. Mas lá está, gostava de um desporto completo e que eu gostasse de fazer. Ginásio já tinha experimentado, atenção, nada contra ginásio, mas efetivamente não é o desporto para mim. E entretanto a minha esposa tinha começado com CrossFit. E, como qualquer CrossFit, quando começa, era só CrossFit, CrossFit, CrossFit. E chegava à casa e dizia-me, e hoje o meu treino tinha não sei quantos deadlifts e eu não sei quantos wall balls. E eu assim, eu não quero nem saber. E para mim, CrossFit era como se fosse assim sabes, aquelas invenções norte-americanas que tu Sim. metes qualquer coisa com uma buzzword, que neste caso era CrossFit, com uma música a acompanhar e tinhas assim uma coisa bombástica que fazia bem e tudo. E eu assim, eu nem quero saber, não quero. E então estava constantemente a ser massacrado pelo CrossFit. Até que fui experimentar, levado por ela. E fui experimentar numa box, que vou dizer também o nome porque é uma box que eu adoro, a Bakery, porque é uma box com uma vibe fantástica, onde sempre me sentia em Isso casa. em que ano? E isto é, portanto, bem, há 11 anos atrás, portanto em 2015, talvez, 2015, fui experimentar, não correu nada bem. Ah, sério? Não correu nada bem porque eu vomitei naquela primeira aula, porque eu estava em tão má forma que o meu corpo não reagiu nada bem. Meu Deus! E posso dizer que as experiências que se seguiram correram também muito mal nesse ponto de vista. Não vale a pena quantificar, mas correu muito mal. Até que eu cheguei a uma altura que eu disse assim, isto de facto não é desporto para mim, isto é desporto para pessoas mais jovens. Então eu aprendi foi depois a dosear o meu esforço. Lá está, apercebi-me logo que era um desporto muito completo, até porque esta variância de treinos todos os dias. E quando nós vamos ao ginásio, e eu tinha essa experiência no ginásio, tu acabas por fazer exercícios que gostas de fazer, não é? Aqui no Sim. CrossFit tu fazes aquilo que está no quadro e se não gostas, como dizia um chefe meu, se não gostas, comes mais, que é para te habituares. Portanto, aquilo que tu não gostas é aquilo que tu deves comer mais, efetivamente. E então, passado muito pouco tempo, eu estava de facto apaixonado por este desporto e tinha tudo aquilo que eu queria, que era, eu ia treinar com vontade, que era uma coisa que eu gostava, obviamente, que era uma coisa que eu procurava, era um desporto completo e depois tem este ambiente comunitário em que nós, Sim. passado pouco tempo, já não vamos a um sítio para treinar, vamos treinar com os amigos e olhamos para ver quem é que está nesta aula. Então vou porque o Marcelo vai estar a treinar, então eu vou nesta aula aqui para Sim. treinar com o Marcelo. Isso para mim fez toda a diferença. Sim, assim. eu no caso venho Sim. de manhã às vezes, não vou mentir, para comer croissants. Então eu já tive num Barbell Club, que quem vai assistir
e era do clube também, sabe que o meu weightlifting não é lá essas coisas, mas eu ia por quê? Porque todas as sextas à noite, sempre um dos membros levava ou alguma coisa da Pepicon ou alguma coisa da padaria portuguesa e era mesmo para Sim, comer, sim, não sim, sim. vou mentir Sim, aqui. E fixe, amigo, então quanto tempo demorou essa fase de ódio ao amor ao CrossFit? Tipo, Eu lembro-me que depois eu devo ter feito esta primeira experiência para aí em setembro e lembro-me de me ter inscrito pela primeira vez numa box, no CrossFit Restelo, que era uma box que ficava perto de casa, em dezembro. Portanto, em 3 meses eu já estava com algum vício, chamemos-lhe assim. sim, Na altura treinava, acho que era só 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, portanto não tinha um treino regular. E hoje aquilo que eu faço habitualmente, lá está, para a parte de lesão, é treinar 6 vezes na semana, portanto descanso ao domingo, mas não dou a mesma intensidade todos os dias, ou seja, não é um treino intenso todos os dias. Há dias que eu não me sinto tão bem fisicamente, ou porque me sinto mais cansado, ou porque foi uma noite não tão bem dormida, então a intensidade vem um pouquinho abaixo, mas obrigo-me a vir treinar todos os dias, que acho que esta rotina é também importante, não só para a parte física, mas também para a parte mental. sem dúvida. E achas que esse é um dos teus segredos para as 2.000 aulas que tu completaste recentemente? Sim, sim, sem dúvida. Elas vão-se fazer de uma a uma e aqui nesta box efetivamente já fiz mais de 2.000 aulas nestes quase 9 anos que treino aqui 9 anos, quase meu 9 anos Deus, que treino aqui na Matchbox. brutal, brutal mesmo. É mesmo, És é mesmo mesmo. uma inspiração porque eu já vi diversos comentários a dizer, olha, não queria treinar hoje, mas vi o Daniel lá e sei que vou rir, então eu vou de qualquer Ainda forma. bem, ainda bem, E ainda isso é bem. muito fixe. Ainda bem que eu provoco esse efeito, mas há muitas pessoas aqui na box que também provocam esse efeito em mim. E para Sim, quem não sabe, eu não sei como é que é o balneário feminino, mas o balneário masculino é sempre uma pós, ainda hoje eu dizia isto, este balneário é uma pós-graduação, porque os assuntos que nós discutimos naquele balneário e a intensidade com que discutimos alguns assuntos é uma pós-graduação que se faz naquele balneário, é maravilhoso. olha, é café, é perfume, é cabelo, é tudo. Eu, obviamente, não sou um expert em cabelo, mas os outros assuntos, pá, é mesmo genial. Não, e é política, é música, é assuntos internacionais. Olha, há um pouco de tudo, de viagens, há um pouco de Sim, tudo, há um pouco sim. de tudo naquela conversa. É muito É bom mesmo também. incrível. Daqui a um bocado vão ter de emitir os certificados da malta que lá Exatamente. anda. Muito bom. Daniel, tu és um anfitrião excepcional. Tenho de dizer Obrigado. isso e é uma opinião unânime na nossa box. Tenho certeza disso. Como é que é para ti lidar com tantas nacionalidades aqui dentro? É muito bom, é muito bom e eu gosto muito desta diversidade e mesmo em termos de, se tirarmos a parte da nacionalidade, eu quando olho para uma pessoa, a primeira coisa que eu vejo não é a nacionalidade, não é dizer assim, o Marcelo é brasileiro, eu sou português e aquela pessoa é equatoriana, ainda hoje estava a falar com uma miúda que vinha do Equador. Não olho para a nacionalidade, olho muito para a personalidade da pessoa, não é? E felizmente, isto é muito curioso, porque ainda esta semana eu lembro-me de ter comentado isto aqui com duas pessoas diferentes, que é a comunidade na Matchbox, e atenção, eu já treinei em outras boxes, cada uma gera a sua comunidade. E a comunidade no CrossFit é como se fosse ele próprio um ser vivo, que acaba por atrair pessoas semelhantes e expulsar ou retrair pessoas que não se enquadram neste grupo, digamos assim. E tem muito a ver com os valores, tem muito a ver com a identidade das pessoas. E efetivamente aquilo que eu sinto aqui é que há este organismo funciona tão bem que às vezes tu vês quando há uma pessoa que diz assim, eu acho que esta pessoa não vai ficar aqui muito tempo, e efetivamente a pessoa não fica muito tempo. E às vezes há pessoas que tu tens um primeiro contacto e dizes, esta pessoa é mesmo um bom coração, é uma boa pessoa, gosta de comunicar, é uma pessoa extrovertida ou então é introvertida, mas tem um bom coração. Esta pessoa vai ser muito bem aceita por esta comunidade e vai gostar muito desta comunidade. E é verdade, às vezes há pessoas que basta virem uma vez e ficam logo atraídas por esta comunidade. Portanto, para responder à tua questão, a primeira coisa que eu vejo, assim como não vejo cor da pele, por exemplo, assim como não vejo o género, homem e mulher, é idêntico, eu vejo uma pessoa na comunidade, eu vejo muito esta parte do coração, da personalidade da pessoa, se é uma boa pessoa, e nós, de facto, é uma sorte esta comunidade que nós construímos aqui, porque, de facto, eu olho para a grande maioria dos nossos atletas e são bons corações. E quando eu digo que alguém é um bom coração, para mim é dizer muito. Quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa com os valores alinhados com
com os meus. Não quer dizer que sejam os valores corretos, são os valores que eu considero corretos que aquela pessoa também tem. E a grande maioria é assim. Portanto, antes de ver nacionalidade, vejo isso. Quando olho para as nacionalidades, gosto muito, aliás, estamos aqui ao pé do mapa, não é? Estes pinos todos e alguns já caíram, mas são pinos de, já agora, ideia original da Bakery, que foi onde eu também vi isto, representam pessoas que já nos visitaram destas diferentes geografias, e ainda hoje temos, obviamente, uma forte comunidade sul-americana, não só com brasileiros, mas Panamá, Colômbia, Equador, como agora estava a dizer. Sim, falta-me sempre um ou outro país, mas temos mais. Argentina também. Os argentinos. Temos o Santi aqui connosco. Exatamente. Não só o Santi, há mais argentinos também connosco, o José Francisco, etc. Mas, efetivamente, gosto muito desta diversidade. É também por isso que nós procuramos muito ter aulas bilingue, porque para nós basta ter um atleta que não seja português, para nós então incentivarmos os treinadores a dar pelo menos uma explicação, ou que o briefing seja feito em inglês ou bilingue. Na nossa própria comunicação, quando fazemos da boxe, e tu sabes bem disto, seja uma notícia, seja um comunicado qualquer que façamos no grupo do WhatsApp, tentamos sempre que seja português e em inglês, para precisamente abraçar esta comunidade mais dispara em termos de nacionalidade e em termos de línguas, obviamente. Ou seja, a ideia é receber e não excluir. A ideia é receber e é abraçar todos sem excluir, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Nunca, aliás, nós somos 4 sócios e nunca houve entre nós nenhum que dissesse assim: epá, vamos fazer um comunicado em português, nós somos uma box portuguesa, quem entende, entende, se não vão ao Google Translate. Não, a nossa comunidade é dispar, não vamos fazer em todas as línguas que temos, porque aí tínhamos que fazer em mandarim, em russo, em espanhol, etc. Não, fazemos em português e em inglês, esperando que obviamente o inglês chegue a toda esta comunidade de não falantes portugueses, e aqui excluímos obviamente os portugueses e os brasileiros, sem dúvida nenhuma. Sim. Fica aí, né, o exemplo. Eu sou suspeito para falar desse tema, mas acho que quanto mais diversos nós somos, nós tendemos a receber melhor as pessoas, não do ponto de vista de impor algo, mas sim de receber, de acolher, não é? Pessoas que às vezes estão ali a aprender português ou não dominam bem o idioma, seja na leitura ou seja na parte de fala mesmo, não é? Então eu acho que isso é imprescindível, sem dúvida alguma. E também é uma receita de um sucesso. Daniel, sabes dizer assim uma estimativa quantos estrangeiros vocês têm aqui na box a Não- nível Não percentual? consigo dar um número exato, mas eu diria que talvez, agora contando agora com a comunidade brasileira, eu diria talvez entre 30% a 40% dos nossos atletas, muito provavelmente são estrangeiros a viver cá. E depois é assim, também há depois uma fase que estamos agora a entrar nela, que é quando nós começamos a ter bom tempo em Lisboa, e isto passa-se tipicamente em abril, no mês de abril, até setembro, outubro, portanto depende muito do bom tempo, acabamos por ter muitos drop-ins, portanto aí já não é o atleta regular, mas atletas que nos visitam regularmente. Então acabamos por ter muitas das vezes, é normal numa turma termos mais estrangeiros do que até portugueses. Isso pode acontecer perfeitamente. Mais nesta altura do ano, julho e agosto obviamente ainda com um pico maior, mas temos muito estas visitas de estrangeiros que estão cá por alguns dias, a passar umas mini-férias, um fim de semana, ou que estão cá, por exemplo, a trabalho por pouco tempo e vêm fazer um ou outro treino connosco. Sim. E no teu ponto de vista, como seria a Matchbox sem os imigrantes? Seria obviamente menos colorida, não é? E aqui um colorido com um tom positivo. Os imigrantes, eu há pouco falava muito da questão da língua, não é? Porque nós, lá está na comunicação, no briefing das aulas, na própria comunicação. Mas a verdade é que depois os imigrantes e qualquer outra pessoa que tem outra experiência traz precisamente essas experiências diferentes, não é? As tradições, o que está habituado, e muitas das vezes naquela mesa, que não está a aparecer hoje na filmagem, mas é a nossa mesa comunitária, onde os croissants são servidos, onde as nossas turmas do almoço almoçam, onde às vezes há pessoas que estão a fazer teletrabalho a partir daquela mesa. É uma mesa que também nos orgulhamos muito e que nós decidimos ter precisamente para agraciar a comunidade, não é para nos trazer mais negócio, é mesmo para retribuir à comunidade e para que a comunidade tenha um ponto de encontro. Muitas das vezes aquilo que nós ouvimos ali são precisamente essa troca de experiências de no meu país faz-se assim, eu gosto de comer algo assado, hoje comi qualquer coisa que me lembrou a minha infância. Portanto, é essa troca de experiências das tradições, das experiências de infância, das diferenças culturais, não é? Que acaba por nos unir mais do que propriamente nos distanciar. E às vezes temos até discussões, no bom sentido, sobre religião, por exemplo, porque obviamente com a imigração temos também religiões diferentes, temos atletas que são muçulmanos, por exemplo, que é uma religião diferente daquela que é da maioria dos nossos atletas. Portanto, acaba por ser esta mistura cultural, não é só a linguagem, mas é esta mistura cultural que nos dá este colorido e ficamos ainda mais
lá está, ficamos mais heterogéneos e ficamos melhores por isso mesmo. Sim, cada resposta que tu dás, a minha mente, tipo assim, parece que eu tô a abrir o meu cérebro, é impressionante, e eu não esperava menos de ti, por isso que tu estás aqui também. Daniel, falamos de comunidade, de tudo que integra, que nos rodeia, e antes de falarmos da tua imigração, eu não poderia falar de outra coisa a não ser de Portugal. O que vem à tua cabeça quando tu escutas essa palavra? De Portugal. Sim. Olha, é assim, não me interessa como é que isto aqui vai soar ou não, mas eu não me sinto um nacionalista. Eu não sou daquelas pessoas que dizem assim: Portugal é o melhor país do mundo e temos a melhor história do mundo e temos a melhor gastronomia do mundo. Não. Aliás, eu às vezes, um pouco até metafisicamente ou até um pouco utopicamente, penso que o mundo devia ser um espaço sem fronteiras. Porque é que nós não nos podemos livremente circular por qualquer espaço e depois ou se ingramos ou temos que voltar à nossa base, digamos, onde temos os nossos pais, que são sempre aqui ou durante muito tempo são aqui a nossa zona de conforto. Com este à parte, obviamente que é assim, tenho noção que, por tudo aquilo que já viajei, tenho noção que Lisboa, especificamente Lisboa, é uma cidade fantástica para viver e para constituir família, sem dúvida nenhuma. Não estou a dizer que é única em Portugal, não estou a dizer isto, Uhum. mas sem dúvida nenhuma que é uma cidade fantástica. Aliás, eu muitas vezes quando viajo, quer seja a lazer, quer seja a trabalho, faço muitas vezes a pergunta, quando estou num sítio, faço muitas vezes a pergunta a mim mesmo que era: será que eu viveria neste sítio? E o viver era: será que eu ficava aqui um grande espaço de tempo? Não é vir Sim. aqui por 2 meses, isso não é viver num sítio. Será que eu ficaria aqui por um grande espaço de tempo? E, por exemplo, ainda há pouco tempo estive numa cidade, que era uma cidade que eu tinha uma expectativa fantástica, que é Estocolmo, e eu, enquanto estava lá, disse assim: eu não era capaz de viver nesta cidade, teria-me daqui, porque é aquela luz, é aquele sol que não aparece, é aquele cinzentão, é aquele Sim. frio. Sim. Isto foi agora em fevereiro, pensei, é aquele frio, aquela umidade, aquela neve misturada com chuva. Eu disse: não, eu não era feliz, eu não seria feliz aqui Preciso do nesta sol, das cidade. praias. Preciso de um sol, preciso de mais vida em comunidade, porque depois as ruas estavam vazias. Portanto, sem dúvida nenhuma, quando eu penso em Portugal, e eu acho que sou mais português, mais nacionalista quando eu estou fora de Portugal, porque eu estou sempre a convencer as pessoas a virem visitar Portugal. Gosto muito de atrair turistas cá. De facto, temos uma gastronomia fantástica, não sou capaz de dizer que é a melhor. Temos uns vinhos fantásticos, não sou capaz de dizer que são os melhores do mundo. Quem diz isso tem que provar outras coisas, nomeadamente França e Itália, principalmente. Tem que provar para perceber as diferenças de patamar, mas temos de facto coisas muito boas. O clima é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, sem dúvida nenhuma, de norte a sul, aqui em Portugal, que é uma coisa que me orgulha imenso, porque nós somos muito acolhedores. E eu lembro, por exemplo, uma das experiências que eu tive a viver foi na Alemanha. E na Alemanha, por exemplo, eu abordava muitas vezes as pessoas a perguntar-lhes em alemão, que era uma das expressões que eu sabia dizer, a perguntar-lhes se falavam inglês, e muitas das vezes a resposta que eu ouvi foi: sim, eu falo inglês, mas aqui estou no meu país e vou falar alemão. Isto em Portugal é impensável. O português é aquela pessoa que se desmultiplica entre gestos e entre portunhol e entre alguma outra palavra que faz para elucidar um turista, para ajudar um turista, e o turista Sim. às vezes já está a dizer: pronto, está bem, ok, e a pessoa ainda diz: não, mas you go here, turn ali, e nós fazemos das tripas de coração para ajudar qualquer pessoa. Portanto, essa bondade e esse acolhimento é uma coisa muito, que eu sinto que é muito característica nossa e gosto também muito. Deixa-me só contar-te um episódio que eu acho muito curioso. Quando eu Claro. estive na Nigéria, uma das coisas que eu fiz, por isso é que eu digo que me sinto mais português quando estou fora, uma das coisas que eu fiz foi, eu fiz questão de convidar uma equipa com quem eu trabalhava, do meu cliente, não era a minha equipa, eu estava lá a trabalhar com portugueses, a equipa do cliente, de um grande banco, convidei-os a vir à casa onde eu vivia lá. E o que é que eu levei daqui? Eu levei um rabo de bacalhau, salgado, não só porque é mais fácil de transportar, obviamente, enquanto está salgado, e eu levei-o e demolhei-o lá e fiz um bacalhau assado, uma espécie de bacalhau ou bacalhau com natas. Foi uma espécie de bacalhau Aham. com natas porque acho que ia melhor com os gostos dele. E convidei, foram umas 6 ou 7 pessoas à minha casa para provar uma coisa típica portuguesa, confeccionada por um português. Portanto, isto é uma coisa que me caracteriza muito, que é eu fazer, em vez de estar à espera que as pessoas na Nigéria me acolhessem e me convidassem para a casa deles para me oferecerem uma refeição típica nigeriana, que, by the way, nunca aconteceu,
eu, português, vou e levo uma coisa típica portuguesa que confecciono lá para eles e eu convido-os à minha casa. Isto é uma coisa que me caracteriza Meu muito Deus. e que lá está, e que fala muito daquilo que eu sinto enquanto português. No mesmo país cheguei a levar um CD de António Zambujo, que é um cantor que eu adoro, e no condutor que me acompanhava todos os dias, eu uma vez meti o CD no leitor e estava a traduzir para inglês, à medida que o António Zambujo ia cantando, eu estava-lhe a traduzir para inglês, e ele, quando percebia a letra, dizia assim: que coisa bonita, e gosto muito da voz dele, olha, gosto muito desta música. E isto para mim enche-me de orgulho, lá está, mas não, aqui não era tanto por ser um cantor português, é porque era uma música que eu gostava, sim, também era no português, e eu estava a lhe mostrar aqui um pouquinho de Portugal. Espero com isto aqui eu sei que foi uma resposta, Não, foi assim uma volta muito grande, foi mas incrível, incrível. é isto assim, Eu é isto concordo assim. contigo, esse acolhimento eu vejo de outras nações da Europa também, que falam: olha, achas Portugal difícil? Vais para a Alemanha, vais para outro país, que lá é completamente diferente aqui são muito acolhedores e tudo. Isso que disseste das músicas, eu tenho uma curiosidade para falar sobre mim, que é, eu escuto música de um DJ iraniano, e o que ele faz? Ele mete poemas iranianos em músicas eletrônicas. E aquilo fica... Pronto, aquilo me motiva de alguma forma, aquilo me tocou de alguma forma e eu nunca mais parei de ouvir. E eu gostava que algum iraniano traduzisse para mim em live mode, como tu estavas Sim, a sim, sim, traduzir sim, para sim, o sim, teu sim. condutor, porque às vezes é difícil encontrar traduções fiáveis na internet. E imagina, em iraniano, muito difícil. Então, persa, iraniano, eu gostava de ter alguém que fizesse exatamente isso que tu disseste agora. É incrível, eu acho que isso é tu trazer um pouco da tua cultura para o sítio onde tu estás aí, Uhum. sem querer impor isso a ninguém. Tipo, tu estás a mostrar a cultura, estás a mostrar o mundo, Sim, não é? Não estás a impor que as pessoas devam comer bacalhau. E eu tenho certeza que isso é uma coisa que as pessoas vão celebrar para sempre, porque tu chamaste para a tua casa, fizeste uma coisa que é altamente tradicional. Eu, por acaso, nunca vi algum português a fazer isso na minha frente. E criaste uma experiência para eles que eu sim. tenho certeza que eles nunca mais vão esquecer disso. E se calhar, com a tua atitude, agora eles já pensem: não, esse gajo veio de fora. Será que não era fixe eu trazê-lo até a minha casa e fazê-lo provar alguma coisa da Nigéria? Uhum. Sabes? Eu acho que é assim que, nessas microações, vamos dizer assim, nós conseguimos mudar alguns Sim, panoramas. sim. Eu nunca vou deixar de acreditar nisso. Bem, com essa resposta, eu acho que a próxima resposta vai ficar ainda mais fácil. Daniel, tu tens orgulho de ser português e por quê? Tenho, mas lá está, mais uma vez, com aquela resposta que eu disse há pouco de para mim o mundo não tinha fronteiras, eu tenho muito orgulho é de ser como sou. Ou seja, tenho muito orgulho para já, de viver segundo os meus princípios e os meus valores. Portanto, depois nota-se nas ações, por exemplo, o não conseguir socializar com pessoas que estejam contra aquilo que eu considero os meus valores, os meus princípios. Portanto, não penso em mim como um português, penso em mim como uma pessoa do mundo, e é isso que eu tento, por exemplo, incutir na minha filha, é pensar no mundo e não pensar só em Portugal, é pensar no mundo como estando à nossa disposição, porque hoje nunca foi tão fácil de viajar como hoje, Sim. e muitas vezes nem temos que viajar, agora com o teletrabalho nós podemos estar a trabalhar para qualquer parte do mundo, estando aqui em Portugal ou estando noutro sítio qualquer. Sim. Portanto, não te vou responder taxativamente que me sinto orgulhoso de ser português, eu respondo taxativamente com alguma imodéstia, é que tenho orgulho de ser quem sou. Não, e eu concordo 100% contigo. Eu acho que o mundo globalizado, ele traz ainda as identidades. Imagina, tu na Nigéria levaste um bacalhau para lá Uhum. e fizeste todo o processo. Não perdes a tua identidade, mas tu consegues perceber um bocadinho mais do mundo à tua volta. E isso soma, não diminui, não te tira as tuas tradições. Isso mostra novas realidades e coisas que tu falas: olha, eu gosto disso, eu não gosto disso. Ah, aqui é assim, lá é assado, ok. Então, tipo, eu acho que isso constrói uma visão e isso que tu disseste há um bocado foi muito interessante, que é, tu percebeste mais de Portugal fora Sim, do que aqui, sim, não sim, é? sim, 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 Isso é sim, incrível, eu acho que sim. muito, por isso que eu acho que todas as pessoas deviam ter, pelo menos uma vez, a experiência de imigração na vida. Porque às vezes nós estamos tão embutidos no nosso país a discutir questões que nós vamos discutir daqui a um bocado, como política, economia e tudo mais, e ao sair nós pensamos: opa,
se calhar não era tão mal como eu pensava, se calhar não era dessa forma. Eu, sabes, constróis uma visão maior de mundo. Mencionaste Lisboa quando eu te perguntei sobre Portugal. Vamos ter mais perguntas como essa a seguir, mas já um spoiler. Porto ou Lisboa? Na tua visão? Lisboa. Mas gosto muito do Porto também. Mas o Porto acaba por ser, em questões meteorológicas, acaba por ser mais complicado. Concordo. Da de Lisboa aí está melhor. Mas se eu tivesse que escolher uma cidade portuguesa, para mim é a cidade perfeita, é Guimarães. Guimarães? Eu sinto uma paz naquela cidade que não sinto em mais nenhuma cidade que já tenha visitado aqui em Portugal. É uma Gostavas de viver cidade... para lá? Sim, sim. Guimarães era uma cidade onde eu me veria a viver facilmente. Mas facilmente mesmo. E já agora, eu sou natural de uma pequena aldeia da Covilhã. E gosto muito da Aham. Covilhã, gosto muito da serra e das ribeiras que temos lá depois com toda aquela água que brota da serra, e adoro a minha zona, e estou sempre também mais uma vez a fazer apologia porque as pessoas visitem a minha zona e a Beira Interior, que não é uma zona tão turística por excelência. Obviamente a Serra da Estrela é uma zona bastante turística, mas depois há ali umas redondezas, digamos, ali uns arrabaldes que não são tão conhecidos e que são lindíssimos de visitar. Mas para viver, e se me dissessem assim, qual é a cidade portuguesa ou o sítio português que eu mais gosto e que ponderaria viver, Guimarães, sem dúvida nenhuma. Guimarães é absolutamente delicioso. Eu gosto muito. O que é que achas que tem Gosto em muito. Guimarães que falta em Lisboa? É mais serena, é mais tranquila em termos de ritmo, não é? É uma cidade, pronto, é uma vila, não é? É uma cidade, mas acaba por ser uma vila, uma cidade muito tranquila. E lá está, é aquilo que eu sinto lá, é esta calmaria, esta paz que eu sinto naquela cidade. Sempre que visito aquela cidade, é uma cidade muito pacífica e que parece que as próprias pessoas têm essa paz também. São umas pessoas de riso fácil, um riso, são simpáticas e são empáticas naturalmente. Eu gosto muito. Sim, Eu sim. gosto muito. É uma cidade para, tipo, dar um slow Sim, down, sim, 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 desligar um sim, bocadinho. sim. Sim, é muito, muito interessante isso. Por acaso eu estive em Covilhã em fevereiro. Quando voltar lá vou apanhar mais umas dicas, Olha porque bem, já sei sempre, que tu sempre, és o sempre, sempre, mestre sempre, de sempre, Covilhã. sempre. Mas já agora, voltando então ao Porto, eu no Porto tive uma experiência traumática porque eu vivi 6 meses no Porto. Trabalhei e vivi 6 meses no Ah, Porto, afastado da família. E por acaso, na altura pensava que era uma coisa fácil, porque o Porto, assim, o Porto, efetivamente, uma pessoa pode vir até Lisboa jantar e voltar ainda no mesmo dia. sim. Podes fazer essa viagem. Efetivamente é possível, nunca o fiz. Mas pensava eu, por estar mais perto da família, que fosse mais fácil. Não, foi super difícil estar afastado da família naquele tempo, mas tive muito boas experiências e conheci muitas pessoas boas no Porto naquela altura. E uma história que eu gosto sempre muito de contar, porque para mim define muito bem o que é o Porto, ou pelo menos dá uma perspectiva muito abrangente daquilo que é o coração enorme das pessoas do Porto. Houve um restaurante que eu fui pela segunda vez, sozinho. Tinha sido levado por um amigo do Porto e no dia seguinte eu fui lá jantar sozinho. E eu sabia que o restaurante não aceitava pagamento por multibanco, só aceitava dinheiro. Eu não consegui levantar dinheiro porque não encontrei nenhuma caixa multibanco. Então eu cheguei lá, sem vergonha nenhuma, e perguntei ao dono se podia jantar, mas tinha um problema, que era não tinha dinheiro, se podia vir pagar depois. Meu amigo, coma. E eu comi e bebi o que eu quis, à vontade. Ele não meteu restrição absolutamente nenhuma. No final eu perguntei-lhe, olha, quero ficar com o meu cartão de cidadão, quero ficar com o meu número de telefone. Oh amigo, vá e venha cá um dia pagar. Perguntei-lhe quanto é que era, ficou, imagina, 10 euros. Sim senhor, então, muito obrigado. Ele não ficou sequer com o meu nome. Eu, a caminho do carro, encontrei uma caixa multibanco e disse, olha, já que estou aqui, o restaurante ainda ficava um pouco desviado do sítio onde eu vivia, vou já aproveitar e passo por lá e pago. E assim que eu entro no restaurante, nessa mesma noite, ou seja, passado 10 minutos de eu ter saído do restaurante, com o dinheiro na mão, o senhor estava atrás do balcão e olha para mim, o restaurante cheio, só diz assim, oh caralho! Então, mas nós já não confiamos nas pessoas. Ou seja, ele ficou mais chateado comigo de eu ter ido logo naquele dia pagar do que se calhar se eu nunca lá tivesse aparecido mais para pagar. E isto aqui faz um contraste aqui em Lisboa, porque aqui em Lisboa eu acho que é impensável tu ires a um restaurante e dizes, olha, não tenho dinheiro, eu acho que ninguém te vai servir. Nem Não. entras. E no Porto ainda há esta confiança, atenção, isto estamos a falar foi há 15 anos atrás talvez, mas eu ainda acredito, Sim. as pessoas no Porto são muito sinceras, são muito diretas, não é? Sim. E às vezes são até brutas, nesse sentido, que são muito diretas naquilo que te dizem, mas são super sinceras e têm mais esta confiança ainda nas outras pessoas, que foi uma coisa que aqui em Lisboa, pelo menos, isso perdeu-se completamente e nós hoje somos muito desconfiados daquilo que nos rodeia. Pronto, mas eu adoro o Porto também, mas se me pedisse para escolher entre Lisboa e Porto para viver, prefiro Lisboa. Sim, Lisboa, sim, ok, sim. ok, eu concordo com essa cena do Porto.
Porto. E eu já mencionei aqui no canal que o meu primeiro chefe foi do Porto. E todas as asneiras que eu sei, eu aprendi com ele em um mês. Sempre nas reuniões que nós tínhamos de equipe e tudo mais. E é uma pessoa fantástica, hoje somos amigos. Ficamos ali no trabalho, um relacionamento mais profissional, mas depois voltamos a ser amigos. E é uma experiência fantástica, porque, de facto, as pessoas são muito diretas e eu vejo isso com um bom olhar, eu vejo isso com um olhar de transparência. Tipo assim, olha, estás a mostrar ali a 100% para a pessoa Sim, o que tu queres e o sim, que tu sim, sim, sim. és. E não tens ali, tipo, uma forma de, o Daniel, eu digo uma coisa na tua frente, depois vou ali Sim, para a sim. Judite e Não há falo... jogos, não há meias palavras, é muito assim, Exato, sim. As exato. pessoas, globalmente as pessoas são muito assim, mais a norte, sim, Eu, sem eu dúvida. prefiro isso também e ainda gostava de viver no Porto uns meses. Quem sabe, vamos ver quando. E Daniel, o que te faria sair de Portugal hoje? É assim, não está nos meus planos sair de Portugal, mas, por exemplo, eu ainda há pouco tempo, quando digo há pouco tempo, há cerca de 1 ano e meio, andava à procura de uma mudança de emprego e estava a ponderar ir para o estrangeiro e até a ponderar ir para o estrangeiro com a esposa, ou seja, numa primeira fase ir eu e depois então a esposa. A filha aqui já não entra na equação porque já é maior de idade e ela já Sim, decide já está o encaminhada. seu futuro. Mas neste momento o que é que faria? Aquilo que me motivaria a sair de Portugal era sem dúvida nenhuma se fosse um projeto aliciante, porque eu ainda hoje procuro sempre trabalhar em coisas que sejam aliciantes, sejam desafiantes. Alguns, por exemplo, ainda hoje não escondo isto, porque digo sempre isto quando estou em entrevistas de emprego. Há um setor que eu gosto muito, que é o setor das energias renováveis, que eu nunca trabalhei, eu gostava muito de trabalhar, Hum, que era uma forma também de eu contribuir para aquilo que eu acredito que seja uma das formas de nós resolvermos um grande problema, que é o problema das alterações climáticas. Portanto, gostava de fazer parte dessa solução. Um projeto aliciante poderia abrir aqui a porta para esta interrogação de e sair de Portugal. Não está nos meus planos, não estou à procura ativamente de sair de Portugal, mas poderia ser algo assim. Obviamente que é assim também, se começar a pensar em reforma, não é? Ou seja, no dolce fare niente, ter aqui uma experiência em viver, por exemplo, 6 meses em Portugal e 6 meses fora de Portugal e aí mudar até de hemisférios para estar sempre a aproveitar o tempo bom, porque não? Porque não? Isso poderia olha, ser. é Ou uma seja, aí excelente ideia. já não é num ambiente profissional, ou já não é com Sim, uma perspectiva profissional, mas com uma perspectiva de gozar a vida, porque não? É sim. qualquer coisa ainda a discutir. E aí sim estou completamente aberto a hipótese, sem dúvida nenhuma. Alguma vez já tiveste a oportunidade de morar no Brasil ou já pensaste Não, sobre O isso? Brasil visitei de férias e visitei uma vez a trabalho, mas sempre curtas durações, muito curtas durações. Não posso dizer que conheço o Brasil, porque, aliás, o Brasil é um país enorme, não é? E eu só visitei por 3 vezes, 3 sítios diferentes. Fiquei absolutamente abismado com São Paulo, por exemplo, que visitei a trabalho, e lembro da grandiosidade da cidade. Não me via a viver lá, daquilo Ah, daquilo que eu vi, achei uma cidade grande demais, uma metrópole grande demais, mas gosto muito do Brasil e gosto muito dos brasileiros, sem dúvida nenhuma. Os brasileiros são muito, comparado com os portugueses, para já têm o dom da palavra, a grande maioria, ou seja, são muito, muito bem falantes. E depois são pessoas muito extrovertidas, sim. tipicamente, portanto, sem dúvida nenhuma gosto. Não sei se o clima ajuda aqui ou não, mas efetivamente são tipicamente Ah, pessoas muito, muito mais abertas do que o português. certeza que a vitamina D faz o seu trabalho e eu vejo isso porque eu já tive em alguns sítios no Brasil, já morei em quatro estados lá e sou suspeito para falar, o Rio de Janeiro para mim é meu lugar assim preferido no mundo. Se não tivesse os problemas de violência e de segurança que tem hoje, sem dúvida eu estaria lá, morar na praia, ficar lá tranquilinho, trabalhar no meu portátil e é a vida que eu fazia tranquilamente, porque é um estilo de vida que eu acho que vai muito de encontro também com o teu. Não sei se já estiveste no Rio ou não, Não, no Rio, o Rio mas nunca é foi. uma cidade perigosa para tu visitares, porque se tu quiseres ficar lá, eu acho que não voltas. Sim, sim, Não sim. voltas mesmo. É uma cidade muito acolhedora, tens coisas para fazer, tipo, 24/7, montes de coisas para fazer. Imagina, eu morei lá quase 10 anos e não conheço, diria, nem 10%. Uhum. É uma cidade, assim, incrível, 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 incrível. Muito bom, Sim, Daniel. sim. Olha, mas já agora que estás a falar desse tema, deixa-me só colocar também aqui o tema, porque falaste do tema da segurança. E é uma coisa que, obviamente, hoje eu sinto como português, quando vem algum brasileiro tentar uma mudança de vida e vem viver para Portugal, é incrível que ainda hoje o tema da segurança aparece tipicamente em primeiro lugar. Não é? Um tema, ou seja, mais até do que ter uma melhor qualidade de vida, acho que o brasileiro ainda hoje está a fugir da insegurança do Brasil para encontrar
para vir ao encontro da segurança que temos, Portugal genericamente, Lisboa aqui mais especificamente. E é muito interessante, quando eu estive na Nigéria, eu estive 2 anos na Nigéria, sempre a viajar de um lado para o outro, mas nestes 2 anos passei mais tempo na Nigéria do que passei em Portugal, sem dúvida nenhuma, e uma coisa que eu costumo sempre ver é onde é que está a minha roupa. Eu já tinha mais roupa minha na Nigéria do que tinha em Portugal. E eu estava a trabalhar numa cidade chamada Lagos, na Nigéria, que é uma cidade com 23 milhões de habitantes, ou era naquela altura, que é uma coisa absolutamente abissal. É gigantesca aquela cidade, e depois é uma cidade muito desorganizada, um tráfico caótico, e que, pelo menos vista de fora, e eu tinha essa percepção também antes de viajar para lá, era uma cidade tida como muito insegura. Então as pessoas perguntavam muitas vezes: Daniel, e como é que é a segurança? Tu andas sempre com um carro. As pessoas pensavam que eu andava de carro blindado e com seguranças armados É comigo. E não, eu triste. andava num carro absolutamente normal, com um motorista, porque efetivamente conduzir lá não é nada fácil. Portanto, tínhamos esta segurança que um motorista nos dava. Lá está a palavra segurança aqui. Falamos sobre insegurança. Eu gostava de saber, nesse sentido, não sobre a insegurança que nós mencionamos, a insegurança no nível de saúde, ou a insegurança no nível alimentar, ou a insegurança no nível físico, vamos dizer assim, mas a insegurança no nível de preconceito. O que que tu dirias para o imigrante que já tenha sofrido o preconceito que é Portugal? Pronto, aí o que eu diria, que a pessoa conseguisse, obviamente, era pediar-se dessa acusação que estava a ser alvo. Ou seja, dizer mesmo, eu não sou esta pessoa que este energúmeno está acusado de ser, ou estou a ser tratado de uma forma distinta, ou está muito mais para baixo, e esta pessoa nem sequer me conhece. Eu dou um exemplo. Eu, quando era mais novo, não, no caso dos 14, 15 anos, eu deixei crescer o cabelo, por opção, e aquilo cumpri. E muitas vezes passava na rua e as pessoas chamavam-me de drogado. Pessoas que não me conheciam de lado nenhum, pessoas que eu nunca tinha visto. E a minha reação já naquela altura era esta mesmo, que é: a pessoa não me conhece, está-me a chamar um nome que nem sequer me pode ofender, porque a pessoa não me conhece, portanto nem sequer vou ficar ofendido, e passavam, e juro, passavam completamente ao lado. Ou seja, não tinha qualquer reação, ficava com pena da pessoa, porque é que a pessoa era tão preconceituosa, só por causa do aspecto físico, que era o meu cabelo comprido. Portanto, o que eu diria a este imigrante é: se conseguir, é alheia. Ou seja, aquela pessoa está a ser preconceituosa contigo, mas a pessoa nem sequer te conhece. Portanto, passa ao lado, passa por cima, esquece que a vida continua, e a vida é muito curta para preocupar com essas miúdas. Sim. Que a pessoa te ofenda, se puderes, passa por cima. Não ligues a isso. Temos pouco Não. tempo. Essa é a verdade. E tivesse alguma situação assim recente aqui perto, onde tivesse assim um julgamento que fizeram de ti e não foste bem com aquela pessoa? Não, que esteja a ser coisa não. Mas, por exemplo, lembro muito na Nigéria, é muito engraçado. E eu pensava muito, quando digo da Nigéria, vocês entenderem, é um país onde há, pelo menos em Lagos, a cidade onde eu estava, era uma cidade onde havia pouquíssimos brancos. Eu muitas das vezes passava o dia inteiro e que os únicos brancos que eu via eram os meus colegas, também portugueses, que estavam lá. Não havia mais nenhum branco em milhares de pessoas com o corpo pesado. Milhares de pessoas. E os ixiquetos, lá está também uma sociedade, me chamavam Oibo, e Ouribo quer dizer, Zamu, homem preto. Não. E eu perguntava assim: olha, se fosse um engenheiro lá em Portugal, se não dasses ao preto, obviamente isto não ia cair bem, mas aqui, exatamente a mesma coisa, mas em respeito, que é: eu estou na rua e estou chamado de branco, não me ofendia absolutamente nada, e era uma forma das pessoas se meterem com este bicho raro que era branco, no meio daquela cidade de pessoas negras, sim, daquele país de pessoas negras. Mas não me senti não me senti atingido por este preconceito. Onde é que eu me vi já remotamente ter sido alto algum preconceito? Quando estive na Alemanha. Ou seja, notava que, de facto, na Alemanha, e por questões linguísticas, as pessoas recusavam-se a falar inglês. Muitas vezes as pessoas diziam que estavam no país delas e só falavam língua delas. E dentro de uma vez ir a uma relojoaria, acho que era para reparar o relógio, para me mudar a pilha, o que era, e está uma miúda, é mais ou menos a mesma idade, e a miúda veio toda simpática, toda sorridente, e eu perguntei a ele: não, se queixam de outros, não se queixem de mas fala inglês. E ela vira-se para o colega e diz, pelo menos eu acho que entendi assim, diz: olha, um que não sabe falar dele não, e agora quer que eu o atenda. Epá, atende tu. E saiu completamente sem, e veio um colega atender-me, porque a miúda recusava-se dela, sabia falar muito, recusava-se a falar inglês. Mas lá está, não me atinge, mas me esteja assim a cortar-se dentro da cidade de algum preconceito, que vejo muito preconceito aqui à minha volta, sim, vejo muito preconceito.
aí é bom, português em relação ao inglês. Sim, tentas fazer diferença. Tentas... Não fazendo tipo ao Chega, não precisando tipo ao partido Chega. Sim, isso faz sempre diferente, inclusive revolta-me contra as pessoas que são preconceituosas em relação a outras pessoas, muitas vezes só por são de um país diferente, ou por são de uma religião diferente, ou por têm uma cor de pele diferente. Não gosto disso, sinceramente. E nesse sentido, o que é que tu pensas sobre os imigrantes que criticam Portugal? E aí é o tema um pouquinho mais sensível, porque é assim, obviamente que, mesmo que nós enquanto pessoas, saibamos que uma coisa está mal na nossa casa, por exemplo, nós podemos dizer que a coisa está mal, mas ninguém fora da nossa casa pode vir aqui dizer à nossa casa que alguma coisa não está mal, não é? Isso é sempre algo que gera aqui alguma revolta. À parte disso, obviamente, quando eu vejo, ou quando eu presencio outros, algum imigrante a dizer alguma coisa de mal do meu país, eu tento manter-me distante e tento relativizar e tento perceber. Esta pessoa está com razão, está sem razão, está a generalizar alguma coisa por um mau exemplo que eu tenho outros exemplos que posso contrapor só para repor aqui um pouquinho de justiça, mas muitas das vezes são coisas que eu próprio critico. Eu sou grande crítico também das atuações do nosso governo, e uma coisa que nunca ouvem é não estás bem, vai para o teu país. Isso, acho que é um golpe muito baixo, porque lá está, porque eu já disse anteriormente, é acredito de facto num mundo sem fronteiras, que sentido é que isto faz ir para o teu país? Para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, sim, se a pessoa foi alvo de alguma injustiça, tentar dizer à pessoa que efetivamente eu concordo com aquela visão que ela tem da justiça, porque também sinto que é uma injustiça, ou então que é algo que me diz, pá, o tiveste para um exato, eu já fui várias vezes a esse serviço, que me bem a cair e que pôs-me mal com vida, espero que não tenha sido por uma questão de seres estrangeiro, mas efetivamente eu tenho tido boas experiências desse sítio pela minha própria experiência, e está a partilhar aqui também. Mas não fico ofendido se ouvir ninguém pensar falar mal do meu país. O teu pai, Por uma coisa com razão, eu sou logo o que diz a seguir, concordo inteiramente comigo, devia ser gratos. eu acho que tu tens muito essa percepção, Daniel, pelo teu estilo de vida, pela tua educação, por ter estado fora já algumas vezes, vamos já aí agora, mas eu acho que isso, nem colocando-te como pior ou melhor que outras pessoas que nunca saíram de Portugal, às vezes nunca me saíram na própria cidade, consegues perceber porque que as pessoas estão fora, tão doloroso às vezes ficar sem os pais, ou sem a esposa, ou sem os parentes, e uma escolha que atualmente é tua, né? Nós, em tese, assim, vamos crer que a maior parte das pessoas escolhem onde querem estar, onde se sentem bem, mas tem decisões ali como emigrar que não são tão simples e tão óbvias como se pensam, né? Bem, isso nos faz passar ao próximo bloco, né? Como tu já viveste imigração, tens muita propriedade para falar sobre o tema. E também é uma das razões pelas quais estás aqui comigo. Então eu gostava de saber, Daniel, como é que foi a tua primeira imigração? O que foi o teu, vamos dizer assim, o teu motivador para sair de Portugal na primeira vez? E se tens outras? Sim, sim. Então é assim, a primeira vez que eu saí de Portugal, e foi literalmente a primeira vez que eu passei a fronteira portuguesa, foi para ir fazer Erasmus, só para contextualizar. Erasmus é um programa europeu e na altura em que eu fiz Erasmus, em 97, era algo que era muito utilizado no projeto final de curso, ou seja, no final de curso era muito utilizado o Erasmus para poder então fazer um projeto numa outra universidade ou numa empresa europeia. Antes ainda do Erasmus, só contar também este exemplo, eu já quando estava no secundário, portanto eu sou de uma pequena aldeia do concelho da Covilhã, eu estudava depois no secundário na cidade da Covilhã, e já naquela altura eu tinha desejo de vir para uma das grandes cidades, ou Lisboa ou Porto, e também me candidatei para Braga, que na altura tinha também um curso fantástico na parte das novas tecnologias, mas eu já na altura, isto ainda antes de 3 anos antes de me candidatar à universidade, eu já tinha a noção que a Covilhã era muito pequena para a ambição que eu tinha. Que eu conhecia, só tinha uma empresa que fazia aquilo que eu gostava de fazer, que era programação. Portanto, já naquela altura, isto ainda um mundo sem internet, era mais difícil nós estarmos abertos ao mundo, mas já naquela altura eu pensava Lisboa ou Porto, principalmente para ter aqui mais exposição a outro tecido empresarial. Vim estudar para Lisboa. Obviamente isso não conta como experiência de imigração, mas foi a primeira vez que eu rompi com o tecido familiar. Saíste de vez que saí de domingo, exatamente. Inicialmente ia todos os fins de semana à casa, mas depois comecei a ficar alguns fins de semana por Lisboa, até que depois já só ia à casa uma vez no mês, ou algo assim, a casa dos meus pais. E portanto, fiz então Erasmus na Alemanha, por 6 meses, e nessa altura
eu próprio procurei a experiência internacional, ou seja, mais do que andava à procura de projetos cá em Portugal, quis muito ver o que é que havia lá fora. E tive a sorte na área onde eu gostava muito, que era computação gráfica, de haver uma oferta de projeto final de curso na Alemanha. Então estive 6 meses na Alemanha. Portanto, aí foi mais radical, porque eu estive mesmo 6 meses fora. O Erasmus dava depois uma parte financeira que era ótima para poder pagar um quarto lá, para poder compensação, etc. Portanto, e essa foi a minha primeira experiência internacional. Depois, já a trabalho, a primeira experiência profissional a trabalho, porque esta ainda foi na parte estudantil, foi para Angola, fazer um projeto que ainda hoje me orgulho, que é o meu maior projeto, que foi montar de raiz uma operação de televisão por subscrição, portanto, um equivalente a um Mel, uma TV Cabo aqui em Portugal, e que eu fiz em cogestão com um colega espanhol, pois obviamente com uma vasta equipa, e que foi muito interessante. E aí sim, chegando à Angola, é de facto uma grande diferença cultural, porque daqui para a Alemanha há uma diferença cultural, mas não seja pela língua, pela alimentação, clima também, as pessoas serem mais frias, mas acabamos por estar na Europa, não há assim tanta diferença, mas de facto ir daqui de Portugal para Angola é um choque cultural de todo o tamanho, não é? Pelas estradas, ou a falta delas, por todo aquele mundo limpo, por aquele trânsito absolutamente caótico, pela questão da insegurança, pela questão das doenças que cá não existem ou estão completamente abolidas e que lá continuamos a ter que ter preocupações com elas. E eu vou-te só dar aqui um exemplo que acho muito caricato, que é o exemplo que se põe em perspectiva porque é que estes países são tão diferentes. Já na altura, lembro-me que havia uma necessidade de comprar umas fichas para uma tomada. Só ligar a uma tomada, alguns aparelhos, não interessa o que é que era, mas que foram com umas fichazinhas que tinham pouca amperagem. Era preciso comprar umas fichas maiores. Aí era qualquer coisa que se fosse aqui em Portugal, ou aqui em Lisboa, então, se fôssemos a uma espécie de um Leroy Merlin, que na altura não sei se havia ou não, mas um Leroy Merlin havia de ter daquilo aos milhares. E eu lá chego e era preciso comprar 27 fichas daquelas, que eram 27 aparelhos, e nós tínhamos substituído nos 27 aparelhos. E eu falei com o meu motorista, e o meu motorista disse, sim, eu conheço uma loja de eletricidade que tem de certeza. Vamos até ao centro da cidade, estamos no Jeep, vamos até ao centro da cidade, e vamos a uma loja completamente soturna, uma casa, uma coisa assim muito, tipo uma drogaria antiga, assim uma coisa muito, muito antiga, e entramos lá, e eu mostro a ficha ao senhor e digo-lhe o que é que eu quero, e ele assim, sim, chefe, tem. Ele vai e traz uma e diz, tem aqui. Eu disse, sim, então preciso de 27 dessas. Eu disse, 27 não tem 3. Eu disse, muito bem, então e se eu encomendar, quando é que o senhor vai ter? Eu disse, encomendar? Como assim encomendar? Sim, o senhor, eu preciso das 27. Se eu encomendar as 27, quando é que o senhor vai receber? Quando é que passa cá o fornecedor? Eu disse, isso vem por contentores. E eu assim a pensar, pronto, isto vai mudar. E eu precisava daquela semana, ou na semana seguinte, e muito mais tempo. Acabei por resolver com um colega de aqui de Portugal que vou aqui de Portugal. Portanto, isto mete muito em perspectiva esta diferença entre essa escassez e uma coisa, por exemplo, que eu adorava quando estava lá assim uma temporada, tipicamente estava lá 2 a 3 semanas, um mês, fiquei lá 4 semanas. Quando eu vinha, por exemplo, uma coisa que eu adorava fazer era ir para uma pastelaria. E era ir para uma pastelaria porque aquela abundância toda de bolos de pão, que era algo que eu lá não tinha, porque eu lá uma pastelaria lá era um sítio onde se ia beber um café, mas depois tinha um bolo ou tinha só uma oferta muito, muito escassa de qualquer coisa muito, muito rara. E cá só está rodeado daquela abundância. Eu muitas vezes chegava e minhas coisas, o que é que te apetece com isso aqui, sai? Quer só ir ali para um café à pastelaria de baixo? Quero ver aqueles bolos todos. E depois eu chegava lá, ela perguntava, mas não comes nada? Não é preciso, eu só queria estar rodeado desta abundância. Esta experiência de ter contacto com outras culturas, não é? Aquilo que nos dá é efetivamente esta perspectiva, não é? E eu, como sempre, fui uma pessoa em todos os países por onde passei, para ti, já agora, só para finalizar. Depois de Angola, fui várias vezes a Angola por causa de outros projetos, até mudei de empresa e continuei a ir a Angola. Depois tive uma experiência mais imersiva, mais intensa na Nigéria, onde tive 2 anos e praticamente vivia na Nigéria, embora viajasse para Portugal, tipicamente eu passava lá metade do tempo e metade do tempo cá, Na altura já tinhas família aqui. e já tinha família cá, assim, e já casado com uma filha. Em todas estas experiências que falei de Angola e da Nigéria, já estava casado com a filha. E tiveste essa experiência na tua família? O meu pai, desde que eu já nasci nesta realidade, que é o meu pai sempre trabalhou como imigrante, na construção civil, e sempre trabalhou como imigrante. Começou a trabalhar em França, depois começou a trabalhar por uma empresa belga e trabalhou muito em países africanos, principalmente. Senegal, Costa do Marfim, Benin, Angola, mais tarde, Arábia Saudita, países do Golfo também, Kuwait.
do Kuwait, por exemplo, lembro que o Kuwait estava avançadíssimo do ponto de vista eletrónico e o meu pai trouxe-me um piano, um órgão eletrónico e trouxe uma câmara de vídeo com um vídeo que eu nunca tinha visto aquilo que sequer, nem sabia que existia. Isto há 45 anos atrás, talvez. Meu Deus, é Exato. uma raridade. Super, super engraçado. E já agora, só por curiosidade, eu digo sempre isto, eu sou made in South Africa. Ou seja, que os meus pais estavam os dois na África do Sul, já com o meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, e a minha mãe engravidou de mim na África do Sul. Só como não queria que eu nascesse lá, porque a África do Sul, na altura, ele vivia o regime do apartheid, portanto, não era um bom país, não, ou seja, não era um país onde os meus pais sentiam que não era um bom país para educar os filhos. Sim. Então, o meu irmão ia entrar na escola, na primária, que ia nascer. Então, a minha mãe foi virar filho de mim de 6 meses. Portanto, eu fui concedido na África do Sul, mas nunca tinha posto os pés em África, porque isso também é uma coisa engraçada, que eu nunca tinha ido à África, mas entretanto comecei a trabalhar em Angola e depois, por decisões de férias, por coincidências, fomos, assim de uma assentada, mas tudo assim de seguido fomos, a São Tomé, a Cabo Verde, à Tunísia, eu a trabalho Nigéria e Quénia, que era a última que me faltava, e ainda falta para aqui mais um país, e fomos às Maldícias, de férias. Então, ou seja, de uma assentada, por coincidência, os nossos destinos de férias e os meus destinos de trabalho era tudo África. Para quem nunca tinha ido à África, de repente foram assim 7 países que eu escondi, de repente foi num espaço talvez de 5 anos, foram 7 países que eu visitei de África. A última experiência foi de facto no Quénia, onde estive um ano. No Quénia estive também muito tempo, portanto fazia viagens frequentes, mas estive muito tempo lá, porque quando eu digo viagens frequentes, só num ano fiz 13 viagens para o Quénia. É uma viagem longa. E estas são experiências internacionais. Depois, obviamente, é assim, tenho trabalhado muito com empresas internacionais, por exemplo, ainda hoje eu estou a trabalhar em exclusivo para uma empresa nórdica, com sede na Suécia. Não os cito muitas vezes, num ano visitei-os apenas 2 vezes, portanto não tinha aqui uma experiência de imigração, mas continuo a ter este contacto com culturas diferentes. Trabalhei também para uma empresa durante cerca de 2 anos, para uma empresa saudita. Fui 6 vezes a Riad nesta experiência e foi interessante porque foi um dos países que eu mais senti esta proximidade com o meu pai, ou seja, o meu pai trabalhou em Riad e ele daquilo que se lembra, porque ele já não se lembra muito bem das obras que fez, onde, não é? Ele lembra-se que em Riad estava a construir um hotel e é engraçado que eu andava às vezes assim a ver os edifícios e se via algum hotel que tivesse sido construído há 40 anos atrás, foi mais ou menos nessa altura que o meu pai esteve lá, ainda para ter aquela proximidade de dizer assim, pá, o meu pai trabalhou aqui. E é um país muito quente, cidade super quente, super seca, e às vezes quando via construtores, pessoas da construção civil, dizia assim, caramba, meu pai há de ter sofrido aqui neste país, porque eu estava sempre num carrinho com ar-condicionado, no escritório com ar-condicionado, sempre com roupa fresca, estar a trabalhar por baixo daquele sol, a fazer um trabalho físico, não me deixava ser nada fácil. Muito puxada. Para além disso, naquela altura, não é? Onde não se havia ali, imagino que não sabia muita coisa. Era ainda uma novidade para muitas pessoas. Ótimo, amigo, muito bom saber dessas experiências de imigração. E vamos agora para a próxima pergunta, que é, com tantas histórias e tantos sítios fantásticos onde já tiveste, teve alguma experiência que te marcou como imigrante? Sim, há principalmente 2, eu vou contar uma, ambas se passaram no Quénia, ok, mas têm histórias iguais ou assim muito semelhantes em Angola e na Nigéria. Mas na Nigéria, desculpa, no Quénia, quando eu soube que ia ficar com este projeto Quénia, a primeira pesquisa que eu fiz sobre Quénia, sobre Nairobi específica, era se havia quando a boxe posso. É tipo, identitar esse. Antes de restaurantes, coisas para fazer, coisas de staff, CrossFit, Nairobi. Prioridades. Sorte das. Para a altura já praticava CrossFit, ou considerar. Sorte das sortes, em Nairobi há uma box chamada CrossFit Kwetu, que é a única box que existe, ou que existia pelo menos na altura, num raio para aí de 2000 km. A única que havia mais próxima era depois uma no Dubai, uma em Abu Dhabi. Era a mais próxima que havia para aí a 2000 km. Comecei a treinar aí nessa box e é um dia, que passava muito tempo no Quênia, como já disse, e é um dia que eu estava lá no fim de semana, e é um dia que vou treinar durante a semana e dizem, olha, este sábado vamos fazer uma ação de voluntariado, quem quiser, vamos estar com umas crianças do bairro de Kibera, que é um bairro, que é o maior bairro de lata de África. Estima-se que vivam cerca de 3 milhões de pessoas. É uma coisa assim a perder de vista. Quando se vê o bairro, é uma coisa a perder de vista, de tão grande que é, só com barracas. É uma zona muito pobre, uma zona sem quaisquer condições de saneamento básico, eletricidade, quer seja. Então íamos estar com umas crianças desse bairro. Era a única coisa que eu sabia. Eu pensei não fui saber mais pormenores, a única coisa que eu pensei foi, bem,
se isto aqui é uma box de CrossFit que está a organizar e é com crianças, se calhar vamos fazer aqui algum exercício físico com as crianças, uma aula de CrossFit com as crianças, então eu vim equipado CrossFit, mas não, aqui era, fomos para uma zona verde, uma espécie de oeste, digamos assim, uma zona verde, assim descampada, então nós fomos agrupados em 2 ou 3 adultos, portanto, da boxe, e era-nos atribuído um grupo de crianças. As crianças estavam organizadas agrupadas por idades, e eu fiquei com um grupo de crianças entre os 9 e os 11 anos. Havia mais notas, havia mais velhas. As pessoas do meu grupo, que eram 2 canianos que ficaram comigo, eram muito introvertidos, então eu chego ali ao pé das crianças, as crianças a olhar para mim tipo extraterrestre, era dos poucos brancos, havia mais brancos, mas era dos poucos brancos que estava ali naquela multidão, com este meu jeito extrovertido, começo logo a meter conversa com eles. Olha, eu sou o Daniel, venho de Portugal, conheço o Cristiano Ronaldo, muitos os conheciam, etc. Começo ali a meter conversa e logo ponto que estava assim mais à frente. Olha, eu estou aí, como é que te chamas? Ele diz-me o nome, e eu disse, então e apresenta-te lá, quem és tu? E ele diz-me assim, eu passo fome muitas vezes. E aquilo foi um murro no estômago, não é? Porque quando eu estou à espera que aquele querido diga, olha, eu ando na escola, tenho um irmão, a minha mãe faz, o meu pai, não. Pô, eu passo fome muitas vezes, era aquilo que eu marcava, ou seja, aquilo mudou completamente a minha atitude, não é? Porque eu deixei de estar naquele voluntariado como alguém que estou ali para passar um bom momento com as crianças, para partilhar algumas experiências, para como é que eu vou ajudar estas crianças. E, efetivamente, as crianças, no final do dia, disseram que aquele tinha sido um dia fantástico e que elas queriam repetir mais vezes, se possível todos os sábados, porque divertiram-se, depois andámos a jogar futebol, etc., divertiram-se e comeram, que foi feita uma taxada de comida para dar comida para aquelas crianças, e algumas delas que já não queriam, já não tinham uma refeição decente, sei lá há quanto tempo. Havia de uma outra criança, por exemplo, que dizia que não andava na escola porque era obrigatório ela ter um lápis e uma borracha para ir para a escola, tudo o resto a escola dava, mas a mãe não tinha sequer dinheiro para comprar o lápis e uma borracha. Portanto, isto, mais uma vez, como já falamos aqui de perspectiva, isto mais do que ter a experiência é meter tudo aquilo que tu tens em perspectiva, porque tu, quando tens contacto com esta realidade, tu viras-te para ti e digas, eu sou um sortudo, eu tenho muito mais do que aquilo que eu preciso de ter, portanto eu sou um sortudo. E está aqui o exemplo de pessoas completamente desfavorecidas, não é? E ter este contacto é qualquer coisa que mete tudo em perspectiva e que Sim, amigos, fica até difícil fazer a próxima pergunta, porque nós às vezes achamos que estamos a passar por um problema e quando olhamos para o mundo há tantas coisas. Não é dizer que o nosso problema não vale nada, não é isso, mas é dizer que, novamente, a questão da percepção, quando estás fora, quando passas por uma situação como essa, que não é comum a países europeus, penso eu, pelo menos a maior parte deles, é algo que choca. Não é? E o que tu disseste? Chegaste a dizer alguma coisa humilde depois disso? Ou... Não, eu acho que disse qualquer coisa como lamento, então vamos ver se passamos um dia bom, e tentei passar o foco para a diversão aqui de ter, foi qualquer coisa assim, mas foi muito chocante como é que aquela criança escolhe para se apresentar estas palavras de eu passo fome muitas vezes, muitos dias eu passo fome, e por si. E chegaste a conhecer alguma pessoa que fez alguma ação lá? No... Olha, coincidentemente havia uma portuguesa lá que nós conhecemos, que ela era do Barreiro, e ela tinha lá uma associação que ela fundou, uma associação de voluntariado que ela lidera, que ela se chama Marta, que se chama, a associação chama-se Funky Better with Love. E depois nós ainda contribuímos até para ela, quando eu digo nós, que a empresa para a qual eu trabalhava na altura, uma empresa portuguesa, nós viajávamos muito para o Quênia, tínhamos constantemente pessoas a viajar para um lado e para o outro, então nós ajudávamos, porque ela aqui em Portugal recolhia, a associação recolhia material, principalmente material escolar, mochilas, lápis de cor, cadernos, livros usados, etc., que depois tinham era a dificuldade de como é que mandavam para Nairobi, que obviamente se mandassem pelo correio ia ficar muito caro. Então nós voluntariámos para levar sempre esse material, sempre que viajávamos, guardávamos sempre a parte nas nossas malas para levar algum desse material, e pelas minhas contas ainda chegámos a levar cerca de 1 tonelada de material, entre eu e os meus colegas, para esta tal associação que ajudava depois as crianças. Até o foco desta associação até era ajudar no aproveitamento escolar das crianças, ou que era como se fosse um ATL, portanto uma atividade pós-aulas, mas elas tinham que ter um aproveitamento na escola, tinham que ter assiduidade no ATL, depois também davam comida, mas era muito este acompanhamento escolar que faziam, era a forma que tinham para ajudar estas crianças, era dar-lhes melhor educação. Ok, ok.